Crianças podem acompanhar, irmã Bia, amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, abrisse comigo Gálatas, capítulo 1, amém? Gálatas 1, nós vamos estar lendo do 1 ao 5. Hoje eu pedi para colocar aqui embaixo justamente para não ter perigo aqui. Tem hora que dá uma falseada a perna, então hoje o pastor vai estar mais parado aqui. Não vai estar andando como costume para cá. Se eu conseguir, porque eu não aguento ficar parado. Amém. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, amém? Palavra do Senhor. Depois de 2 Coríntios, 1 e 2 Coríntios, Gálatas. A palavra do Senhor diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mal, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Senhor, meu Deus amado, queremos te agradecer pela sua palavra. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem ido à nossa frente, o Senhor tem conduzido as nossas vidas, tem conduzido, Senhor, esse ministério, o Senhor tem conduzido nossa família, Senhor. Então nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque essa palavra é viva, é fiel. Obrigado, Senhor, por essa manhã, em que nós mais uma vez, Senhor, o Senhor renovou suas misericórdias sobre as nossas vidas. Obrigado por podermos estar na sua casa, te louvando, te adorando, te glorificando, dizendo que só o Senhor é Deus. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, abençoa cada um dos irmãos nessa manhã. Nos abençoa com a sua palavra. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, amém? Amados irmãos, aqui nessa passagem aqui, no livro de Gálatas, uma passagem, é um livro muito de destaque na palavra do Senhor. Se for ver, um livro muito usado, foi até por ele que Martinho Lutero ali teve a noção que o justo viveria pela fé, e teve a noção de estar entendendo o que era realmente a palavra do Senhor. Então, mas eu quero destacar aqui esses 5 versículos pequenos, que parece que, mas aqui é só o começo de Gálatas, aqui é só o cumprimento aqui, mas aqui tem muita coisa aqui que o Senhor falou comigo. Primeiramente, amados, o que estava acontecendo aqui nessa época aqui? Aqui, amados, os judeus, eles questionavam Paulo. Eles questionavam a autoridade de Paulo, eles questionavam o ensino de Paulo, porque os judeus até então, o que eles entendiam ali, o que era sagrado para eles? O cumprimento da lei. Então, para você chegar à salvação, você tinha que cumprir a lei, você tinha que cumprir os mandamentos, e era essa visão
que os judeus tinham, então era por você cumprir a lei que você era salvo. Mas aí vem Jesus, e Jesus vem e nos ensina que pela graça sois salvos, pela fé nele nós somos salvos. Então é nesse contexto aqui que Paulo faz essa carta ali para as igrejas que estavam ali na Galácia. Então ele estava sendo ali afrontado, porque se os irmãos lembram bem, Paulo, ele era um dos que criam realmente nisso, na lei, e ele era um dos maiorais em relação à lei, até que ele teve um encontro com o Senhor. Então ainda ele era mais questionado ainda, porque ele pregava de um jeito, ele falava totalmente diferente, ele até perseguia os cristãos, e agora parece assim que nos termos de hoje ele fala: nossa, virou casaca. Paulo virou casaca. Agora Paulo não é mais um dos nossos, Paulo está ficando louco. Paulo conhece toda a lei, conhece tudo o que foi tratado por Moisés, tudo que foi ensinado. Agora Paulo parece que ficou maluco, ele está pregando outra coisa. Então é nesse contexto que ele começa essa carta. Então os judeus, eles não reconheciam a autoridade de Paulo, pelo contrário, eles achavam que Paulo estava meio violado. E aí Paulo começa, aqui no versículo 1, ele começa: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo. Então Paulo, quando ele começa a escrever essa carta, quando ele envia essa carta, ele começa a escrever, ele já fala assim: antes que vocês falem alguma coisa, antes que vocês falem que eu não tenho autoridade para ministrar, antes que vocês falem assim, quem é você para estar falando algo, eu já estou falando para vocês que eu sou apóstolo, e quem determinou que eu sou apóstolo não foi homens, e não foi por meio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus. Aqui ele já está falando que ele recebeu um chamado diretamente do Senhor, diretamente de Deus. Então ele começa já no início da carta se posicionando, dizendo assim: ó, eu não estou preocupado com o que vocês pensam, eu não estou preocupado se vocês acham que eu tomei, que eu virei de lado, ou se vocês acham que eu não sei o que eu estou falando, que eu não tenho autoridade, porque a autoridade de apóstolo, a autoridade foi me dada por Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E é assim, para iniciar aqui falando na nossa vida, é o Senhor que nos dá autoridade, é o Senhor que nos capacita, não é homem nenhum, não é homem nenhum. Aqui no nosso meio a gente acaba até acostumando, até quando eu pergunto assim: quem ungiu o pastor Adriano? Foi o apóstolo Antônio Carlos que ungiu, e glória a Deus pela vida dele, e eu honro a vida dele. Quem que ungiu o presbítero Marcelo, o presbítero João? Foi o pastor Adriano. Mas a unção, ela vem do Senhor, ela não vem de homens, ela não vem de igreja, ela não vem de ministério, ela vem do Senhor. Então a primeira coisa, assim como Paulo ele falou, eu quero trazer para os irmãos: quem te escolheu foi o Senhor. Amém? Não importa as afrontas que você sofra, não importa o que você possa estar passando, não importa se tem homens que se levantem contra você, ou se tem homens que falam: mas esse daí é crente, esse daí é isso ou aquilo. É o Senhor que te escolheu. Amém? Então ele já começa falando: não importa o que vocês estão pensando em mim, porque eu não devo explicação para vocês, não foi vocês que me escolheram, foi Jesus que me escolheu. Nós temos que ter a certeza do nosso chamado de Jesus Cristo, porque é Jesus que nos capacita, é Jesus que nos separa, é Jesus que nos coloca
E aí, continuando, meus amados irmãos, a gente ainda para ilustrar ainda mais isso, lá no versículo 10, ele fala assim: pois será que agora eu procuro o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que eu procuro agradar a homens? Se estivessem ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Meus irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não se baseia em homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Aqui ele continua afirmando que ele não procurava a aprovação de homens, ele não procurava agradar as pessoas. O Evangelho que ele falava não se baseava nele, não se baseava em homem algum, se baseava em Jesus Cristo, porque o Evangelho não foi recebido por homem algum, também não foi baseado em homem algum. O Evangelho foi baseado e aprendido por Jesus Cristo. É revelação de Jesus Cristo. Ah, pastor, e o que o senhor está querendo falar com isso? Sabe, irmãos, muitas vezes o nosso erro, nós, como igreja, como irmãos, é querer agradar a todos, é querer falar o que o outro está querendo ouvir. E eu às vezes tenho essa dificuldade. Quando eu vou conversar com alguém, eu tenho essa dificuldade de falar: não, você está errado, não é assim. Eu sinto como se eu fosse magoar o irmão, que eu fosse magoar quem convive comigo. Mas aí sim eu vou estar agindo conforme Jesus não quer, porque é melhor a pessoa ficar magoada, mas receba o ensinamento do Senhor, do que continue fazendo da forma errada, às vezes até sem saber que está fazendo errado, porque ninguém falou. Então aqui Paulo ele já falou: eu não estou buscando a aprovação de ninguém, viu? Eu não estou buscando que ninguém goste de mim. Eu não estou buscando o Evangelho que eu estou pregando, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu acredito. O Evangelho que eu estou ministrando é o Evangelho que eu recebi de Jesus. Por isso que eu mudei de vida. Eu pregava de um jeito e hoje eu falo completamente diferente, porque agora sim eu recebi um Evangelho que não é mais de homem, mas um Evangelho que é de Jesus. Então, meus amados, o que o Senhor colocou no meu coração é que às vezes nós temos oportunidades de estar ministrando com um colega de trabalho, de estar ministrando com um amigo, de estar ministrando para as nossas esposas, para os nossos esposos, para os nossos filhos. E às vezes, para não magoar, nós acabamos falando só o que vai agradar. Mas aqui a gente aprende um pouco com o apóstolo Paulo que nós não podemos agradar a todos, se nós queremos ser servos do Deus Altíssimo, se nós queremos realmente ter vidas impactadas por Jesus, se nós queremos que os nossos amigos, os nossos familiares, quem nos rodeia, quem trabalha conosco, realmente tenha um encontro com Jesus, nós devemos falar a verdade com base na palavra. Amém? Essa palavra, ela liberta. Não nos libertou? Essa palavra nos tirou da onde nós estávamos. Teve um dia que alguém precisou ministrar nas nossas vidas. E aí, nós fomos alcançados. Eu não me esqueço, logo no começo da minha conversa, não sei se eu já falei aqui, teve um dia que amanheceu e o culto na igreja que a gente ia, logo no começo era de manhã também. Acho que talvez seja por isso que eu gosto de culto de manhã até hoje. E amanheceu com frio, chovendo, e eu peguei e falei assim: quer saber? Está chovendo, está frio, eu vou ficar aqui em casa, descansando. E tinha um diácono muito amado, o diácono Marcos, amigo nosso até hoje. Faltavam uns 10 minutos para começar o culto. Naquela época não tinha mensagem, né? Ele ligou, falou assim: ô Adriano,
Onde você está? Ah, Marcos, eu acabei de acordar. Acabei de acordar com esse frio, com essa chuva, eu estou em casa. Ele virou assim e falou assim para mim: irmão, se Jesus voltar com chuva e frio, você vai ficar então? Você não vai levantar? Não estou dizendo, eu creio nisso, é óbvio. Não é por isso que eu ia ficar se Jesus voltasse naquele dia. Mas o amor dele pela minha vida, e falando uma verdade, falando assim: ó, irmão, não mexe com uma chuva, um frio, você está começando na fé. A preocupação dele comigo, que estava iniciando na fé. Então eu vi ali o amor dele pela minha vida, pela minha casa. Ele não deixou de falar: olha, você faz falta. E às vezes nós temos essa dificuldade. O irmão, quem não está aqui hoje? O irmão Felipe não está aqui hoje. A gente tem dificuldade de mandar uma mensagem e falar: ô irmão, tudo bem? E aí, como que você está? Por que você não estava lá? Porque às vezes a gente acha: mas o irmão vai se sentir cobrado, tal. Não. Muitas vezes vai se sentir amado. Eu me senti amado. Então, às vezes a gente falar algo para a pessoa vai fazer ela se sentir amada, e às vezes a gente acha que não. Então a gente tem que fazer aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, amém? Não buscando agradar, não é agradar, mas realmente a gente tendo compaixão do irmão, se colocando no lugar do irmão, porque quem aqui quer que o seu vizinho, que o seu amigo vá para o inferno? Alguém quer? Não. Então nós temos que falar a verdade da palavra do Senhor. Como nós temos tido dificuldade de falar essa palavra, principalmente nos dias de hoje, onde tudo que você fala, veja esses pastores aí renomados que hoje estão tendo que tomar muito cuidado, porque dependendo do que fala, sai preso. Então, mas a gente tem que falar a verdade da palavra do Senhor, amém? E aí, irmãos, ele pega e fala assim: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo, ele já começa aqui dando no meio, ele já começou falando que a autoridade que vinha era de Deus, que a autoridade que ele tinha não era de homens, e agora ele fala a graça e a paz. É o cumprimento normal que nós fazemos hoje. Nossas graça e paz, a paz do Senhor, cada um cumprimenta do jeito, mas aqui ele já está querendo dizer: olha, sem a graça do Senhor não há paz. A graça, ela antecede a paz. A graça é a fonte da salvação, e a paz é o fruto da salvação. Então ele começa falando aqui, porque a graça, o que é, meus irmãos? A graça é um favor imerecido. É um favor que Cristo fez por nós, que nós não merecíamos, ou a gente merecia. Quem aqui merecia que Jesus morresse na cruz? Ninguém de nós merecíamos. Pelos nossos pecados, pelos nossos delitos, ninguém de nós merecíamos. E o que os judeus ministravam? Que se eles cumprissem a lei, eles mereciam a salvação. Dependendo das obras que eles fizeram, eles mereciam. Mas a graça, irmãos, foi um favor que nós não merecíamos. Nós conquistamos a salvação, não pelas obras, não porque nós fizemos algo para merecer, não porque nós somos circuncidados. Tanto é que depois fala: a circuncisão é a do coração. Mas porque Deus nos amou e Ele deu o seu Filho. É graça sobre a nossa vida. Paulo está falando ali para Gálatas e hoje eu estou falando aqui. É a graça que é a fonte da sua salvação. É graças à graça do Senhor que hoje nós vamos celebrar aqui. É que nós, eu e você, temos paz, que é o fruto da salvação. A paz
com Deus. É essa paz que nós temos hoje, porque hoje nós somos reconciliados com Deus. Não importa o que aconteça, não importa a circunstância, não importa o que nós estejamos passando, o que nós sentimos é uma paz que excede todo entendimento. As pessoas olham para nós hoje e também falam: esse cara é louco, essa irmã é louca, olha tudo que está acontecendo na vida dela, olha tudo que está acontecendo na vida dele, olha o rebuliço que está acontecendo, e parece que quanto mais acontece, mais paz nós temos. Essa paz é fruto da salvação que o Senhor deu para nós, amém? Essa paz que excede todo entendimento, é uma paz que parece que o Senhor, no momento da tormenta, Ele nos esconde. É a paz que no momento que a mãe perde o filho, ela sabe a quem recorrer, tanto é que quando perguntam para ela como que estão as coisas, ela fala: tudo vai bem. Tudo vai bem. E essa paz que hoje nós sentimos não seria possível se Jesus Cristo não tivesse vindo e morrido por nós. Nós íamos ficar a vida inteira aqui tentando cumprir a lei, tentando cumprir os mandamentos. E era isso que os judeus aqui não entendiam, porque era impossível, não ter mérito algum neles. Amados irmãos, não há mérito nenhum em nós. O mérito é todo do Senhor Jesus. Nós temos que agradecer ao Senhor todas as manhãs por Ele ter nos tirado do charco de lodo e de lama e nos ter trazido para a sua maravilhosa luz. Amém? É um privilégio que nós temos de estar aqui nessa manhã, de estar ouvindo uma palavra do Senhor, de saber que esse Senhor ocupou o nosso lugar. Não há mérito nenhum nisso. Ele ocupou o nosso lugar para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Amém? Aqui fala no versículo 4 e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Eu lembro que quando eu era criança, eu acho que hoje ainda acontece, o pessoal colocava Judas no poste, né? Colocava Judas no poste. Eu não vi o dia de malhar Judas, né? De pegar meu taco lá, pegar meu cabo de vassoura em casa, para ir lá, e todo ano era colocado Judas no mesmo lugar. E por que era feito isso? Porque na nosso entendimento Judas traiu Jesus, e por isso Jesus foi crucificado. Judas foi lá e deu um jeito para que Jesus fosse preso. Se Judas não tivesse sido tão mau caráter, Jesus estaria até hoje. Jesus não teria sido preso e crucificado. É mentira? Não sei quantos aqui malharam Judas, mas acho que bastante gente malhou Judas. E a gente ia lá e batia no Judas. Amados irmãos, Jesus Cristo, Ele não foi surpreendido. Ele não morreu porque Judas foi traído. Ele não morreu porque Pilatos foi covarde. Ele não morreu porque saiu alguma coisa fora do plano e aí ele acabou sendo preso e crucificado. Ele morreu porque Ele entregou a vida pelos nossos pecados. Ele se entregou voluntariamente por mim e por você. Amados irmãos, Lutero, ele fala assim, em relativo a isso, falando de Jesus: o que ele deu, não ouro, nem prata, nem cordeiros, nem sacrifício.
nem anjos, mas a si mesmo. Pelo que? Ele faz duas perguntas no livro dele. Por que ele deu? Ele fala que não foi nada material, mas foi ele mesmo. Pelo que? Não por uma coroa, não por um reino, nem por nossa santidade e justiça, mas por nossos pecados. Ele se entregou pelo meu e pelo seu pecado. Jesus Cristo foi crucificado pelo meu e pelo seu pecado. Aí eu pergunto para você, aonde estão os teus acusadores? Se Deus é por você, quem será contra você? Os seus pecados, desde que você se arrependa e os confesse, foram colocados na cruz. Não deixe ser acusado por seus pecados ou por algo que você fez ou por alguma coisa que você errou, porque seus pecados já foram levados na cruz. Amém? Glória a Deus por isso. Seus pecados não dizem mais quem você é, porque o sangue de Jesus, ele já o limpou de todos os seus pecados. Ele se entregou voluntariamente para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados. Aleluia! Glória a Deus! Ele se entregou. E daí, se a gente colocar aqui, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mau. Ele nos livrou das garras do inimigo. Hoje nós não somos mais escravos. Hoje nós não vivemos mais atrelados a esse mundo mau. Quando Jesus morre na cruz pelos nossos pecados e nós reconhecemos Ele como o único e suficiente Salvador, nós temos a vida eterna. Nós já estamos aqui morando nessa terra, mas nós não somos mais deste mundo. Nós somos estrangeiros nesse mundo, porque Ele nos livrou desse mundo mau. Nós já vivemos aqui o céu. Tem gente que fala assim: mas aqui é o inferno. Não, meus amados, o mundo jaz no maligno, mas o Senhor venceu o mundo. A partir do momento que nós somos libertos, salvos por Senhor, nós já vivemos o céu aqui na terra. Amém? Você já está vivendo o céu, a eternidade. Amados irmãos, nós não veremos a morte. Nós passaremos daqui para a eternidade. Estaremos na rua de ouro, de cristais. Estaremos ali, num lugar onde não há dor, onde não há mais tristeza, onde não há mais conta para pagar, onde não há mais dívida, onde não há mais correntes de dinheiro à tarde, vai para cá e vai para lá. Não. O Senhor já pagou o preço para que eu e você possamos ter uma vida eterna com Ele e termos o melhor. Então, meus amados, o que nós passamos aqui nessa terra são leves e momentâneas tribulações. O que eu vim falar para você hoje é que o Senhor, Ele se entregou por você e por mim, e Ele já nos livrou desse mundo. O que você estiver passando, o que você estiver sofrendo, o que você estiver ainda angustiado, coloque na cruz, coloque aos pés de Jesus, porque Ele já venceu o mundo por você. Ele já te livrou desse mundo mau. E Ele cumpriu a vontade dEle, aqui fala, não, segundo a vontade de nosso Deus, Pai.
a quem seja dada a glória para todo o sempre. Ele cumpriu o plano do Pai. E esse Pai, esse Senhor, esse Deus, deve ser dado a glória para todo o sempre. Então a gente vem aqui todo domingo para dar glória ao Senhor, e nós daremos glória para todo o sempre. Aleluia. Amém? Então hoje nós vamos estar ministrando a ceia do Senhor. Vamos estar comendo aqui do pão e do vinho, em memória do que Cristo fez por mim e por você. Só Ele poderia pagar o preço. Havia um cheque pré-datado de R$1 milhão para a gente pagar. Havia uma nota promissória que nós teríamos que pagar, mas ela já foi paga por Jesus Cristo. Jesus Cristo já pagou o preço por mim e por você. Aquela cruz era para mim, era para você. Mas só que o Senhor Jesus já nos livrou da cruz. Tem uma música que fala, que aqueles escravos, não sei se aqueles escravos era para você, já ouviu? Já ouviram? Não? É bem antigo. Ele fala, foram os escravos, era para você, era uma coroa, era para você. E é verdade, meus amados. A morte era para nós, mas o nosso Senhor venceu a morte, para que nós tenhamos a vida. Não deixe o inimigo te assolar. Não deixe as circunstâncias da vida te afastar da presença do Senhor. Não deixe a enfermidade, as dificuldades financeiras, o que quer que seja, te afastar da presença do Senhor, porque só essa palavra cura, só essa palavra liberta, só essa palavra ela salva, e só o Senhor Jesus pode todas as coisas. Ele é o nome que foi colocado sobre todo nome. Esse é o nome. Por isso que Saulo, depois Paulo, ele, quando teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele entendeu que o que ele pregava antes não era nada, que o que ele vivia antes, que era ali, não era nada perto da graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos estar fazendo. Essa é a humilde palavra que eu trouxe para essa manhã. Que a gente possa em todo o tempo entender que o Senhor morreu por nós e que isso já é motivo de nós estarmos alegres. Que isso é motivo da gente se regozijar. Porque o ensinamento que Paulo recebeu não foi de homens, mas foi do Senhor. Essa palavra aqui, ela não foi escrita por homens. Ela foi escrita com inspiração do que o Senhor lhe entregou. Isso aqui não é um conto da carochinha, não é um livro qualquer de autoajuda, não. É a palavra de Deus que cura, liberta, salva e muda as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós vamos estar fazendo a ceia. Queria pedir para chamar as crianças.